Então, nós vamos falar aí sobre algas e fungos de forma bem resumida, tá? Só os aspectos mais importantes mesmo. Então, são as chamadas algas eucariontes, né? As algas do reino protista, porque a gente tem as algas procariontes também, né? Que são as cianofícias, né? Cianobactérias. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção que essas aí são algas eucariontes. Então, nós temos, dentro desse grupo aí de algas, nós temos 6 grupos mais importantes, que são as euglenófitas, as dinófitas, as bacilariófitas, as clorófitas, as feófitas e as rodófitas. Tá? Euglenófitas são algas, essas 3 primeiras aqui, ó, tá? Essas 3 primeiras são microscópicas, tá? São unicelulares, certo? Essas 3 primeiras. Então, euglenófitas são algas unicelulares, que não têm parede, tá? Tem membrana plasmática, mas não tem parede celular. Elas são flageladas, tá certo? E o que chama a atenção delas é a chamada nutrição mixotrófica. Mixotrófica. O que é isso? Essas algas, se têm luz, elas fazem fotossíntese, ou seja, se comportam como organismos autótrofos, tá? Se tem luz. Se elas ficam muitos dias no escuro, elas consomem as reservas de nutrientes que elas produzem e passam a fazer fagocitose. Então, elas se comportam como organismos heterotróficos. Tá? Por isso que também, às vezes, o pessoal classifica ela no meio dos protozoários, tá? Vira uma confusão danada com essas euglenófitas aí. As dinófitas, né, chamadas também de pirrófitas, dinófitas ou pirrófitas, mesma coisa, dinófita é o nome mais antigo, são algas conhecidas como dinoflagelados. Tá? Dinoflagelados. Eles têm 2 situações de maior importância. Uma é a bioluminescência, tá? Quando existe um excesso dessas algas, né, em água e ocorre um movimento na água, um barco passando, por exemplo, uma onda quebrando no mar, isso emite luz. Essas algas emitem luz, uma luz azulada. Então, isso é chamado de bioluminescência. E quando elas proliferam também, geralmente no mar, a maioria delas é avermelhada, tá? Elas têm um tom avermelhado. A bioluminescência é azul, mas elas têm um tom avermelhado. Quando elas proliferam no mar, aquela região do mar fica avermelhada, na verdade é uma cor de barro, tá? E isso é chamado de maré vermelha. Tá? Isso acontece numa extensão muito grande, tá? São muitos hectares, essa proliferação de algas, e elas são microscópicas, mas elas produzem toxinas que podem matar peixes, é muito comum mortandade de peixes por causa de proliferação dessas algas características aí de maré vermelha. Tá? As bacilariófitas, antigamente eram chamadas de crisófitas, depois foi dividido. É um outro grupo de algas importante também, que são as diatomáceas. Tá? As diatomáceas. As diatomáceas têm uma parede de sílica, uma parede celular de sílica, e quando elas morrem, elas depositam no fundo, tá? E se transforma com o tempo numa rocha, uma rocha porosa chamada diatomito. Mas é coisa para milhões de anos, tá? Carapaças de diatomáceas transformar nessa rocha porosa que é o diatomito, que existe aí no Nordeste brasileiro, em alguns locais aí existe essa rocha. Tá? Bom, as clorófitas, né? As algas verdes, aí você tem representante unicelular e você tem representante pluricelular, multicelular, melhor dizendo. Tá? Então, aqui você tem os 2 tipos. Você tem algas verdes microscópicas e algas verdes macroscópicas, né? Grandes, visíveis a olho nu. Então, elas têm 3 características importantíssimas. E isso já caiu no Enem, tá? Isso já caiu no Enem. Isso é a coisa mais importante que é já perguntar de alga no Enem, certo? As clorófitas, elas têm parede de celulose, amido como substância de reserva, tá? E clorofila A, clorofila B. Tá certo? Então, por que isso é importante? Porque essas 3 características juntas, celulose, amido, tá? E esses 2 tipos de clorofila, A e B, só existem ao mesmo tempo
nas clorófitas, algas verdes, e nas plantas. Então, isso leva a nós, né, a compreensão, e mais outros estudos de DNA e tudo mais, que as plantas, né, as plantas terrestres, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, evoluíram a partir das algas verdes. Tá? Então, isso aí é bastante importante. Isso aí chama atenção. Tá? É o que mais assim, já apareceu no Enem, de alga assim, de importância, foi essa questão aí das clorófitas dando origem às plantas. Certo? Feófitas e rodófitas, por sua vez, são sempre macroscópicas. São sempre macroscópicas. São grandes, feófitas conhecidas como algas pardas, também chamadas de sargaço, né, que é o exemplo mais famoso, chegam até 80 metros, tá? 80 metros de comprimento. Ficam presas no fundo, flutuam, chegam até a superfície. Então, feófitas algas pardas. Exclusivamente marinhas, tá? Feófitas são marinhas. E as rodófitas são predominantemente marinhas, existem algumas de água doce, chamadas de algas vermelhas, são macroscópicas, e das rodófitas se extrai uma substância chamada agar, ou agar-agar, né? Agar-agar, duas vezes, repete a palavra, que é uma espécie de uma gelatina que é usada para fazer os meios de cultura biológicos, tá? Criar bactéria, fungo, essas coisas, né? Usa o agar. Tá? Respondendo aqui a pergunta do Igor, na Lagoa Paulino, que tipo de alga você tem? Olha, que está causando um efeito esverdeado são clorófitas, tá? São clorófitas. Também tem cianobactérias, tá? Também tem cianobactérias, certo? E sem tanto causar esse efeito que você percebe, tem diatomáceas e dinoflagelados também, tá certo? Só que diatomáceas e dinoflagelados, eles não têm essa coloração esverdeada. Essa coloração esverdeada é mais de clorófita e cianobactéria, tá? Que dá coloração esverdeada na água da lagoa. Diatomáceas e dinoflagelados dão uma coloração mais barrenta, tá? Na água da lagoa. Mas lá tem barro também, por outras razões, barro mesmo, do fundo da lagoa. Tá? Bom, os fungos. Os fungos constituem o reino fungi. Né? Até bem pouco tempo atrás, eles eram classificados como protistas. Né? Agora, eles partiram para a carreira solo, né? Eles têm o próprio conjunto deles, reino fungi. São eucariontes, não têm tecidos verdadeiros, são aclorofilados. Tá? Aclorofilados. Então, o fungo não faz fotossíntese. Fungo não faz fotossíntese. Se você encontrar um fungo verde, e existem fungos verdes, tá? Não é clorofila, é outro pigmento. Tá certo? É outro pigmento. Fungo não faz fotossíntese. De jeito nenhum. Isso é a coisa mais perguntada em prova. Tá? A coisa mais perguntada em prova sobre fungo diz respeito ao fato de ele fazer ou não fazer fotossíntese. É o que eles mais perguntam em prova. Existem fungos unicelulares, tá? Existem fungos formados por um micélio. O que é um micélio? Micélio parece com um algodão. Tá? Imagina um algodão aí. É um conjunto de filamentos. Cada filamento é chamado hifa. Tá? Cada filamento é chamado hifa. Nesse desenhozinho aqui embaixo, né, vocês veem, isso aqui embaixo aqui são hifas. Esses filamentos aqui. Então, aqueles fungos, né, que vocês chamam de bolores, mofo, bolores, tá? É muito fácil ver esses filamentos, né? Então, esses são hifas. Mas esses fungos que não são unicelulares, todos eles são formadores de hifas. Produzem esporos de maneira assexuada e de maneira sexuada. Tá? Então, os fungos é o único grupo aí que tem essa capacidade de produzir esporos tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Os representantes dos fungos, alguns são decompositores da matéria orgânica, importantíssimo isso. Existem os fermentadores, e aí chama a atenção a fermentação alcoólica, tá? Produção de álcool, vou escrever aqui, esqueci de escrever, a produção de álcool, bebidas alcoólicas, álcool combustível, tá? Então, é graças a fungos fermentadores, tá? Bactérias, naturalmente, não existem bactérias que produzem álcool, faz fermentação alcoólica.
Existem algumas bactérias modificadas geneticamente, tá? Para fazer fermentação alcoólica. Mas, normalmente, isso é coisa de fungo, tá? Fermentação alcoólica. Existem fungos comestíveis, né? Como o champignon, por exemplo, tem uma série de fungos aí comestíveis, cogumelos, né? Chamados cogumelos. Tem fungos que produzem substâncias alucinógenas, né? É o LSD mesmo, tem uma origem a partir de fungo, né? Então, você tem aí uma série de fungos importantes aí. Alguns se associam com algas para formar os líquens. Aí, o próximo slide, eu vou falar um pouquinho de líquen, associação de algas e fungos. E os grupos de fungo, né, que a gente tem hoje, os 4 grupos mais importantes, são os ficomicetos. Ficomiceto é um termo antigo, tá? Hoje, a maioria dos ficomicetos passou por um grupo chamado zigomiceto, tá? Tem um outro grupo também chamado quitridiomiceto. Os ficomicetos eles dividiram em quitridiomicetos, que são fungos aquáticos, pouco importantes, e zigomicetos, que são esses fungos que têm esse aspecto de mofo, tá? Com esporângios arredondados em cima. O mais famoso é o bolor do pão, que forma esses esporângios escuros, locais de produção de esporos, chamado bolor negro do pão. É um ficomiceto. Tá? Os ascomicetos, eles têm esporângios alongados, com 8 esporos internos. Isso é chamado asco. Tá? Esse esporângio alongado é chamado asco, tá? Com 8 esporos internos. Os basidiomicetos têm esporângios com 4 esporos externos. Aqui embaixo ele tem uma forma de pera, né? Ele parece uma pera, um chuchu, tá certo? E ele tem 4 esporos externos. Então, isso é chamado basídio. Então, esses fungos são basidiomicetos. Tradicionalmente, são os cogumelos, tá? Cogumelo, orelha de pau, tá? São fungos basidiomicetos. Então, esses aí não mudaram de nome, não. Ascomiceto, desde a minha época que chama ascomiceto, basidiomiceto, ficomiceto que andou mudando de nome aí na classificação. E tem os chamados deuteromicetos, chamados também de fungos imperfeitos, que são aqueles fungos onde a gente não conhece reprodução sexual. Tá? A gente não conhece reprodução sexual. Agora, se amanhã, existem 70 mil espécies de deuteromicetos. Se amanhã você pegar um deuteromiceto e encontrar basídio nele, que é um esporângio sexuado, aí ele passa para o grupo dos basidiomicetos. Se você encontrar asco nele, ele passa para o grupo dos ascomicetos, entendeu? Então, é um grupo que a gente fala que é grupo artificial. Esses fungos estão ali enquanto você não conhece eles direito. Se amanhã você descobrir asco, basídio neles, aí eles mudam de grupo, certo? Mas fungo, então, é isso aí. Tem fungos causadores de doenças, né? Não se esqueçam que tem os fungos que causam as micoses, né? Micose de pele, micose de unha, tá? Então, tem os fungos causadores de micoses também, tá? Deixa eu escrever aqui. Esqueci de colocar aqui, decompositores, fermentadores, comestíveis, né? Micoses, né? Causadores de micoses, doenças. Não é que são comestíveis, não, tá, gente? Isso aqui é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Então, micoses são os causadores de doença, certo? Chamadas micoses, tá? De uma maneira geral. E aqui os líquens, né? Os líquens, antigamente, eles eram classificados como um grupo de organismos. Hoje ele é tratado como uma associação de organismos, não tem uma sistemática mais de líquen, tá? Então, é um emaranhado de hifas e fungos, igual vocês estão vendo aqui, ó, esse algodão aí, né? É um emaranhado de hifas e fungos com células de algas no meio, tá? Com células de algas no meio, certo? Então, isso aí é o líquen, associação de algas e fungos com células de algas no meio, tá? Aqui nós temos 2 fotos aqui de líquens, né? Tradicional líquen aí encontrado em planta, né? Em tronco de árvore, aí, caule de árvore, né? Líquen, isso não é doença, não mata a planta, não dá problema nenhum para a planta. Tá? E aqui a gente tem um líquen em rocha, né? Um líquen em rocha nua, certo? Então, são esses líquens aí.
né? Tradicionais. Tá? Mas tem no telhado, tem em vários ambientes aí que embaixo fala. Coisa importante dos líquens, que já caiu no Enem, tá? Bioindicadores de poluição do ar. Já caiu no Enem, já teve uma questão sobre isso já no Enem, tá? Como usar os líquens como medidores de qualidade do ar. Os líquens eles não crescem em ambientes poluídos, tá? Ambientes onde a poluição do ar, tá? Poluição do ar. Onde a poluição do ar é muito grande, não tem crescimento de líquens. Principalmente se tem formação de ácidos, chuva ácida, essas coisas. Líquens odeia chuva ácida, acidez de chuva, é péssimo para eles. Tá? Outro tipo de poluição eles até suportam, mas chuva ácida para eles é terrível. Então, se você tiver líquens no ambiente, é sinal que a qualidade do ar está boa, tá? Pode não estar excelente, mas boa ela está. E se você não tiver líquens no ambiente, é de você suspeitar da qualidade do ar. Crescem sob tronco de árvore, telhado antigo, tá? Aqueles telhados de Ouro Preto, Diamantina, cheios de líquens, né? Rochas nuas, tá? Como eu mostrei aí. E aí, nas rochas nuas, eles são pioneiros, né? São os primeiros organismos que aparecem na sucessão ecológica, né? Chamada sucessão ecológica primária em rocha nua. Eles aparecem, aí eles morrem, eles liberam ácidos que degradam a rocha, mistura com eles mortos, formam terrinha, aí crescem musgos, aí depois vem semente de gramíneas e arbustos, e aí vai aquele processo de sucessão ecológica. Perfeito?